Um filme, dois cinéfilos e muita alucinação. No Alucine de hoje, Clube de Compras de Dallas. dirigido por Jean-Marc Vallée. Interpretado por Matthew McConaughey, Jared Leto e Jennifer Garner. O filme recebeu 6 indicações ao Oscar e levou o melhor em 3 categorias, incluindo as atuações do Jared Leto e do Matthew McConaughey irretocável. Também são filmes do diretor Crazy, Big Little Lies e Sharp Objects. Quando o Clube de Compras de Dallas começa, a gente é introduzido à vida do Ron, né, um cowboy do Texas, eletricista, mas que nas horas vagas ele é um baita de um cowboy do Texas que frequenta rodeios, que ele é aquele famoso macho alfa da década de 80. Mulherengo de primeira. Com toda aquela vida entre drogas, apostas, Bebida, mulheres, rodeio, assim, uma vida que começa a causar e cobrar os seus sequelas e os seus grandes efeitos. Exato, acho que aqui não é spoiler nenhum, né? O filme é sobre a história de um homem heterossexual, cis, heteronormativo pra caramba, que é HIV positivo. Exato. E muito julgado no começo pelos próprios amigos, e nem ele entende como ele tinha sido suscetível. Exato. Porém, hoje a gente tá em 2025, não é segredo pra ninguém. Qualquer pessoa que faz sexo sem proteção está suscetível. Então estejam sempre muito conscientes, façam sexo com camisinha. No começo do filme, o cara dá 30 dias de vida pra ele. Exato, e esse choque vai ser muito marcante. E ao mesmo tempo, ele vai dizer, como assim 30 dias? Quem que é o médico para me dizer o quanto que eu vou viver? Né? Então, a partir disso, que ele vai começar a sentir os sintomas fortes, né, do HIV, e ele vai começar a se preocupar com isso. Ele vai dizer, vou pesquisar, vou atrás. E nessas de pesquisar e ir atrás, ele começa a se envolver nos esquemas onde ele consegue começar a pegar as primeiras medicinas que surgem, que é o AZT, que surge para combater aparentemente o vírus naquela época, e ele começa a traficar isso e tal, e chega num ponto que, infelizmente, o traficante dele já não consegue mais fornecer. E nisso, ele vai ter que fazer uma viagem ao México para fazer um contrabando dessa AZT, só que quando ele chega no México, aí que ele tem o grande clique, ele vai cair no pior dos hospitais da fronteira do México com os Estados Unidos, nojento. Aí ele vai ter contato com um médico que foi afastado da medicina, mas aí ele começa a praticar a medicina alternativa, que é o tratamento dessa doença através de sintomas e através de redução de danos no sentido do que ela vai causar. Então ali ele vê o quê? Como um grande americano, o quê? Uma oportunidade de negócios. E aí que ele forma o seu clube de compras de Dallas. Exatamente. Então, assim, né, a história do filme é sobre esse clube de compras que eles formam pra vender esses remédios. Exato, e a indústria farmacêutica vai se transformar no vilão da história, se molda através dos interesses da indústria e não os interesses das pessoas, que deveria ser o grande objetivo dela. E é uma história real, né, o Ron Woodruff, ele realmente existiu, e ele viveu mais de 2.250, não sei quantos dias depois da sentença de morte que o primeiro médico deu pra ele. Então não deem mole, assistam o Clube de Compras Dallas, façam sexo seguro, e é isso. Acho que a grande mensagem, né, são várias mensagens assim, e se tratando de um tema LGBT que envolve esse estereótipo aos LGBTs, me abraça um pouco de uma forma diferente esse filme. Acho que a mensagem que mais me marcou de Clube de Compras de Dallas, primeiramente a introdução que vamos ter a esse mundo, a esse contexto histórico que foi muito único no planeta, onde tivemos o mundo HIV sem informação, e como isso impacta, até que ponto que dessa informação vai se misturar com preconceito, com vários meios culturais e lobby, interesses, e vamos ver como uma doença acaba sendo deixada de lado de uma forma muito covarde, em prol de lucro, em prol de coisas que não deveriam ser as prioritárias. O primeiro estereótipo que um homem branco, cis, heteronormativo pra caramba, passa o preconceito que ele vive por ser HIV positivo numa época onde o HIV era taxado e era identificado instantaneamente com pessoas homossexuais. Já é um soco na cara de ver aquele homem lutando contra esse estereótipo e vencendo os preconceitos dele mesmo. Cria amizades com essas pessoas, ele vê que essas pessoas também são gente, que essas pessoas também amam, que essas pessoas também vivem. E nesse mundo e nessa mensagem a gente vai ver como as agências reguladoras, que são as agências às quais as pessoas normalmente deveriam ou poderiam, né, ter confiança, a gente vê como, na verdade, isso não é bem assim que funciona. E quão relevante, quão moderno é isso, né? Porque a gente tem tratado sobre um vírus de antigamente, mas recentemente nós tivemos casos bem similares e bem sombrios. O segundo grande ponto, acho que é a questão da indústria farmacêutica, né? A gente vê ali o teste da azitromicina como remédio, né? Então tem ali a questão dos testes da droga, do grupo de controle, do teste com placebo.
ele quer participar, mas ele não quer participar, ele quer ter garantia que ele vai ter o remédio, ele começa a traficar o remédio. A ambição, né, que vai ter o personagem principal é algo destacável, apesar dele ser um homem com uma moralidade ambígua e complexa, né, por ser uma moralidade carregada de preconceitos. Ele mesmo vai enfrentar isso porque ele vai ver como todo aquele preconceito, aquele machismo, aquela homofobia que ele tinha, na verdade não adianta de nada, porque perante a morte ninguém escapa. Ele vai virar um traficante de proteínas e começa a salvar mais vidas que o próprio hospital. Os pacientes acabam saindo do hospital para ir se tratar e comprar os remédios com ele, e ele acaba sofrendo as consequências constantes de ele consegue desafiar os limites que tinham sido impostos para ele consegue desafiar tudo e vencer, menos a morte. É um filme muito bom, é um filme muito duro, é um filme muito triste. Ele não troca de roupa e não pensa duas vezes até te dar um soco na boca do estômago. As coisas acontecem, pessoas morrem. Porém, ele conseguiu, né, dar início, né, provavelmente, aos caminhos que temos hoje em dia, nos quais as pessoas ainda conseguem ter uma longevidade muito maior, mesmo contraindo algo tão letal quanto o vírus do HIV. É uma interpretação de ouro do Matthew McConaughey, é uma interpretação de diamante do Jared Leto. Realmente são duas interpretações, são duas atuações que mereciam os prêmios que levaram. Sobre Clube de Compras de Dallas, era isso. Espero que quem não tenha visto tenha ficado com vontade de assistir. E quem já assistiu, comenta aqui embaixo. Pro Viótimo, 4,5 estrelas, filmaço. Pro Ruga, nota 4,5, que filmaço e que pedaço de história. Gostou do vídeo? Gosta de cinema? Curte e segue o canal para acompanhar os próximos vídeos. Vai ter sempre uma dica bacana de filme por aqui.